Bom, e para encerrar o programa desta semana, trago aqui nada mais, nada menos do que a minha amiga advogada, especialista em problemas de trânsito, problemas e soluções, na verdade, né? Roxane Ponzi. E aí, Roxane, obrigado pela tua presença. Sempre um prazer estar aqui, Silvio, e trazendo informações, né, sobre essa área de trânsito, que, enfim, atinge a todos os teus telespectadores aí, e a gente quer tentar dar algumas dicas importantes aí para eles. Importante é o seguinte, né? Como esse entrelaçamento de gerações, né? Eu aprendi muito com o chamado Paulo Ponzi, advogado extraordinário, amigo meu, Paulo Ponzi, que nada mais, nada menos é o pai da Roxane. E o Paulo tinha um escritório de advocacia lá no centro, extremamente importante, né? E já naquela época, até minha filha trabalhou lá com vocês, né? Começou a trabalhar, minha filha começou a trabalhar com vocês lá, a Letícia. Que legal, que legal. Então, na verdade, Paulo Ponzi sempre transmitiu muito essa questão da responsabilidade do profissional e tal. E ele era um cara espetacular, um cara espetacular, Paulo Ponzi. Um grande abraço para ele. Pois então, foi ele que plantou essa mosquinha, né? É verdade, né? Do amor pelo direito de trânsito. Mas, Silvio, hoje eu selecionei uma notícia que foi dada pelo Detran do Rio Grande do Sul, que apesar, né, de ela ter sido dada um pouquinho depois, um pouco tarde talvez, ela pode vir a estar beneficiando aí muitos dessas pessoas que estão nos escutando e não só os que nos escutam, né, mas todos aqueles que possuem carteira de habilitação aqui no estado do Rio Grande do Sul. A gente sabe que lá em 12 de abril de 2021 entrou em vigor uma lei, né, que alterou o Código de Trânsito e que aumentou o limite de pontos, que antes era 20, e criou um escalonamento. Então, para quem não tiver nenhuma multa gravíssima, o limite passa para 40. Depois, se tiver uma multa gravíssima, esse limite é de 30 pontos. E se tiver 2 multas gravíssimas, então manteria esses mesmos 20 pontos. Com essa mudança, o que acontece? Uma conduta que antes, né, era tida por uma infração de trânsito passa a não ser mais, né, causa de uma penalidade. Por exemplo, aqueles que antes tinham 20 pontos, mas dentre essas multas não havia nenhuma multa gravíssima, por exemplo, eles, se fosse hoje a aplicação daquela penalidade, eles não estariam sendo punidos, né? E por conta disso, que a gente chama que é um princípio da retroatividade da lei mais benéfica, o próprio CONTRAN determinou em todo o país que fossem revistos esses processos, né, anteriores à vigência da lei, para que esses condutores viessem a ser beneficiados. E aí o Estado do Rio Grande do Sul, que é um dos que mais instaura processos de suspensão por pontos no país, né, ele é muito eficiente, ele fez uma revisão, então, de todos os processos por pontos, né, que estavam em tramitação e chegou à conclusão de que dos 9.114 processos, 6.366 deveriam ser baixados, ou seja, seriam pessoas que tinham processos instaurados de acordo com a lei antiga e que pela lei nova não deveriam mais ser punidos. Isso significa, Silvio, 77,26% dos processos que estavam em tramitação, né, por pontos, que deveriam ser baixados de ofício. E isso o Detran fez. O que se alerta aqui, né, que é importante para o cidadão? Às vezes, tinham processos de suspensão por pontos que estavam com recurso administrativo ou então só estavam em tramitação e foram objetos de ações judiciais. Esses processos que foram objeto de ação judicial, eles geralmente, quando ganham uma liminar, é inserida uma informação dentro do sistema que é suspensão por determinação judicial. E aí vem o Detran alertar justamente isso, que pode haver em algumas situações, especialmente quando tem processo judicial, que essa baixa não tenha ocorrido ou então daqui a pouco que tenha sido reativado, porque como se trata de um processo manual, né, que feito pelo órgão de trânsito, isso aí poderia ter acontecido. Então, aqui o recado é: não deixa de acessar o site do Detran, é www.detran.rs.gov.br e olhe lá como está a situação do seu processo de suspensão por pontos, se você, né, recebeu esse processo de suspensão por pontos nos últimos 5 anos. Né? Veja como que está a situação dele. Pode ser que você tenha sido contemplado, né, com a baixa desse processo, e aí não vai ter que cumprir 6 meses de suspensão. E se você, né, na época, contratou um advogado e entrou com alguma ação judicial, verifique se está regular essa situação, justamente por conta do alerta do órgão de trânsito nesse sentido, Silvio. Roxane sempre tem uma novidade interessante, como a Roxane, ela participa do programa Atividade aqui do nosso amigo José Silva, né? E a audiência, quer dizer, a forma como as pessoas
encaro esse trabalho da Roxane é espetacular, porque, como tu diz, né, todos nós, ou familiares envolvidos com isso, né, e tem muitas pessoas que não sabem como é que vão proceder e tal, e a Roxane dá essa consultoria de graça aqui para vocês, né. Agora, claro, quando você precisa fazer esse processo, tem que ser feito e intermediado por alguém que entenda, como a Roxane entenda, de todo o processo. E sempre tem novidade nisso, né, Roxane? Sim, Silvio, porque às vezes, é interessante tu pontuar isso, às vezes o órgão de trânsito não se comunica de uma forma muito fácil com o cidadão, né? E a gente precisa, às vezes, traduzir isso. Essa notícia, ela está lá no site do Detran, mas aí eu pergunto quantas pessoas acessam o site do Detran para ver essa informação, né? Alguns órgãos de imprensa repercutem isso, mas é até difícil, às vezes, para o cidadão entender o que isso significa. Mas, mesmo assim, né, estando a lei, às vezes, sendo de difícil compreensão, consulte um profissional da sua confiança, né? Peça para ele fazer essa interpretação se, no seu caso, merece essa aplicação dessa retroatividade da lei mais benéfica, né? Por quê? Porque hoje se chegou à conclusão de que quem tem 20 pontos e não tem essas multas gravíssimas não deveria ser punido. Então, se a lei muda com o decorrer do tempo, porque a sociedade entende de uma forma diferente, né, é natural que aquela situação seja, né, aplicada a questões passadas. Não tem por que uma pessoa, por exemplo, ser presa por um crime que hoje não é mais crime. Então, ela deveria, sim, ser solta. É esse o raciocínio que deve ser feito também para essas questões de trânsito. Que beleza. Roxane, muito obrigado pela tua presença aqui. Venha mais vezes. Aqui a Roxane tem muitas atribuições e tal, ela trabalha bastante e nem sempre é fácil a gente ser inserido na agenda da Roxane. Obrigado, Roxane. Prazer e sempre à disposição, Silvio. Então, você, telespectador, muito obrigado pela audiência. Uma boa semana. Até a semana que vem.